Bíblia King James atualizada, Josué, capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló. Toda a comunidade dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra toda foi dominada pelos israelenses. Contudo, restavam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua devida herança. Então Josué exortou o povo de Israel: até quando negligenciareis tomar posse da terra que vos outorgou Yahweh, Deus de vossos pais? Escolhei, pois, 3 homens por tribo, para que eu os envie. Irão percorrer toda a terra e farão uma descrição com o objetivo de mapeá-la conforme a área da herança que desejam possuir, e depois regressarão para falar comigo. Dividirão as terras em 7 partes. Judá permanecerá no seu território ao sul, e os da casa de José ficarão na sua região ao norte. Portanto, assim que fizeres um mapa da divisão da terra em 7 partes, o trareis a mim, para que eu aqui vos lance a sorte perante Yahweh, nosso Deus. Os levitas, entretanto, não terão parte material alguma no meio de vós. O sacerdócio do Senhor é a plena herança deles. Quanto a Gade, a Ruben e a meia tribo de Manassés, já receberam a sua parte da herança no lado leste do Jordão, ao oriente, terras que lhes foram outorgadas por Moisés, servo de Yahweh. Assim esses homens saíram para mapear e fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: ide, percorrei a terra e descrevei-a. Depois voltai a mim, e lançarei a sorte por vós na presença do Senhor, aqui em Siló. Partiram, pois, esses homens, percorreram a terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Mais tarde retornaram ao acampamento de Siló, onde Josué os aguardava. Então Josué realizou o sorteio a fim de consultar Yahweh por eles e entregou a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. A herança de Benjamim. Saiu a sorte em primeiro lugar para a tribo dos filhos de Benjamim, segundo seus clãs. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira tinha início no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Então seguia para o sul, na direção da cidade de Luz, que é Betel, e descia para Atarot Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Horon Baixa. A fronteira se desviava e retornava frente ao oeste em direção ao sul, desde a montanha que está de frente de Bet-Horon ao sul, para ir terminar em direção a Kiriat Baal, que é conhecida em nossos dias como Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse, portanto, era o lado ocidental. No sul, a divisa começava na extremidade de Kiriat Jearim e dali seguia para o oeste, chegando às fontes de Neftoa. O limite da propriedade descia até o sopé da montanha que fica de frente do vale de Ben-Hinnom, ao norte do vale dos Refaíns, dos gigantes. Em seguida, prosseguia demarcando as terras descendo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava a En-Rogelô, a fonte de Rogel. Fazia então uma volta para o norte, indo até a fonte de Semes e daí para Gelilote, que se situa de frente da subida de Adumim. Então descia a conhecida pedra de Bohan ben Ruben, Boa, filho de Ruben. Prosseguia em direção à encosta norte de Bet-Arabá e daí descia para Arabá, a planície do Jordão. Depois seguia para a encosta norte da subida Bet-Hogla e concluiu o ponto final da fronteira na baía norte do Mar Salgado, ou Morto, na foz do Rio Jordão ao sul. Essa, pois, era a divisão do sul. O Rio Jordão delimitava a fronteira do lado oriental. Essa foi a herança recebida pelos filhos de Benjamim, de acordo com seus limites segundo seus clãs e famílias. A tribo dos filhos de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Hogla, Emek-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar Amonai, Ofni e Gebá.
Eram ao todo 12 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas: Gibeon, Ramá, Bierote, Mispá, Kéfira, Moça, Requém, Irpiel, Taralá, Zelá, Elefe, Jebus, ou Jebuseu, que é Jerusalém, Gibea e Kiriate, 14 cidades ao todo, mais os seus povoados. Essas foram, portanto, as terras que os clãs e as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade herdada.